Livro Experiências Mediúnicas e Eventos de Morte em sua relação com fenômenos de assombração. De Ernesto Bozano. Capítulo 4. Caso 4. O episódio que segue relata a primeira das circunstâncias expostas, em que os casos espontâneos de poltergeist se transformam em experiências mediúnicas conseguidas regularmente em sessão. Eu o extraio do fascículo de novembro-dezembro de 1932, da revista Metapsíquica Alemã. Zeitschrift für Parapsychologie, e se trata de um longuíssimo relatório, o qual me limitarei a resumir. O relator, também testemunha dos fatos, é o neurologista Sinsa, de Praga. Trata-se de uma casa assombrada, nos arredores de Praga, Boêmia, onde morava um certo Sr. Wolf, pseudônimo, de 25 anos, amogliato há alguns meses. A casa estava totalmente isolada. Em 15 de agosto de 1930 começamos a verificar o ambiente inicial dos fenômenos de caráter espontâneo, de tipo persecutório, e chuvas de pedras muito violentas trouxeram cada dia o caos na família, muitas vezes quebrando vidraças e outros objetos. Mesmo se chovesse, as pedras eram sempre secas e quentes, particularidade esta comum a quase todos os fenômenos do gênero. Um fantasma cinza aparecia às vezes e logo dispersava. Tentou-se segui-lo, mas ele desaparecia não se sabe como, já que na casa não havia possibilidade de se esconder. Policiais foram chamados, os quais caçaram o suposto autor da chuva de pedras, e por sua vez viram o fantasma, cinza, e também teve uma ocasião que viram dois fantasmas, disparando contra os dois, não conseguindo mais do que fazê-los desaparecerem. Outros fenômenos de todo tipo continuaram, como batidas, explosões, rugidos de bestas, relâmpagos, que desconcertavam diariamente a paz do casal. Sinsa começou sua investigação em 26 de outubro de 1926, antes mesmo da imprensa se ocupar dela. Descreveu as manifestações ocorridas e pôde assistir mesmo alguns fenômenos, como estilhaçar de vidros, levitação de uma porta, barulho de passos invisíveis e rugidos de bestas. Com base nas observações coletadas, não tardou a se convencer de que na casa devia haver um médium e por via de eliminações sucessivas, descobriu que o médium era o próprio Sr. Wolf. O Dr. Sinsa, apesar de avesso à interpretação espírita das manifestações mediúnicas, quer tentar fazer cessar aquela explosão espontânea de fenômenos de poltergeist, transformando-as em uma série de manifestações mediúnicas regularmente ocorridas em sessão. Com esse objetivo, reuniu ao redor de uma mesa os membros da família e lhes disse assim: nós todos assistimos a manifestações sobrenaturais que se manifestam nessa casa por influência direta de um médium. Poderia se tratar da emissão inconsciente de força psíquica e nada mais, ou da presença de um médium que se ignora, ou da intervenção de espíritos. Tudo pode ser. Isso explicado aos presentes, ele assim prosseguiu em seu relatório. A esse ponto, voltei-me ao retrato em óleo do pai do Sr. Wolf, que em vida foi um estudioso do ocultismo, e assim falou. Você que está presente em espírito e sabe lançar pedras tão bem, produzir relâmpagos, rugidos terríveis e aparições de fantasmas, renuncie a essa puerilidade que só serve para apavorar o próximo, e busca, ao contrário, fazer algo em benefício da ciência. Com isso prestando um destacado serviço à humanidade. Por exemplo, tente mover essa mesa e faça pancadas no tampo para mostrar que aceita. Logo se ouviu uma pancada debilmente batida sobre o tampo. Eu encorajei dizendo: assim é melhor, e agora tente mover algum objeto. Se não tiver força, nós lhe forneceremos. De acordo, fizemos todos a cadeia com as mãos em torno da mesa, a qual imediatamente tomou rumo através da sala, para depois rodar em volta de si mesma.
Todos os presentes acreditaram plenamente na intervenção do papai Giovanni. Mas o que importa é isso. Que daquele momento cessaram para sempre as manifestações de assombração de caráter espontâneo. Houve ainda algumas manifestações de gênero muito modestas, mas sempre durante sessões. Portanto, creio-me no direito de declarar minha vitória sobre o fantasma do Brannick, ou, para dizer cientificamente, entendo ter transformado os fenômenos espontâneos de poltergeist em manifestações experimentais. E isso é de alto valor para a parapsicologia. Depois disso, o Dr. Cinsa relatou uma longa série de fenômenos mediúnicos conseguidos experimentalmente, entre os quais iniciam os aportes de cada gênero, que apresentavam a característica de resultarem quase sempre simbólicos, no sentido em que apareciam relacionados ao tema do qual se falava, ou a uma circunstância ocorrida no momento. Assim, por exemplo, falava-se de luz e era trazido um pavio e um pedaço de vela, falava-se de automóveis e vinha sobre a mesa a carteira de habilitação de uma pessoa presente. Muito frequentemente os aportes aconteciam à plena luz, em cujo caso parecia que brotava do teto. Juntaram nesse sentido um par de grandes alicates, uma sineta e uma rosa. Outras vezes, obtiveram fenômenos de telecinesia muito complexos, luzes de várias formas que se manifestavam um pouco em cada lugar, mãos materializadas que tocavam os espectadores e formas visibilíssimas de fantasmas. Apenas uma vez, e sabe-se lá com qual intenção oculta, aconteceu um fenômeno de natureza persecutória, consistindo na morte de um bom número de frangos do Sr. Wolff, que tem por profissão a criação de frango. O Dr. Cinsa não crê em espíritos, mas, por outro lado, atem-se às peregrinas elucubrações da psicanálise, pelo que concluiu que em termos psicoanalíticos tal fenômeno teria revelado um mecanismo de autopunição explicada por via paranormal e reconduzível a um princípio de ambivalência. O que tudo isso quer dizer? E por quais mistérios psicoanalíticos o inocente Sr. Wolff teria querido se autopunir? Quem conseguir compreender é admirável, mas que se contente feliz. O Dr. Nandor Fodor, comentando na Light, 1932, página 170, a razão do Dr. Cinsa, concluiu nesses termos. Enquanto nada de essencialmente novo aconteceu no procedimento do Dr. Cinsa, uma vez que vários outros experimentadores antes dele tinham já tentado cessar os fenômenos de poltergeist com procedimento análogo, ele oferece a oportunidade de observar a linha de demarcação existente entre os fenômenos físicos da mediunidade e os de assombração e de poltergeist, revelando ao mesmo tempo a unidade ou a identidade fundamental de todas essas manifestações. Nos fenômenos de poltergeist se revela comumente a presença de um espírito desencarnado pouco evoluído e sem escrúpulos, às vezes hostil e malvado, que, entretanto, é quase sempre reduzível a melhor juízo. Em muitos casos ele age porque encontrando fluidos e força de exposição, logo aproveita para se divertir fazendo brincadeiras de má índole nos vivos, mas, muito frequentemente, ele produz fenômenos de poltergeist a fim de chamar a atenção dos presentes, porque deseja se comunicar com o mundo dos vivos. Nesse caso, ele continuará a provocar fenômenos persecutórios até o presente médium, que ignora sê-lo, não seja induzido a experimentar, alcançando com isso o objetivo de fazer com que os vivos notem seu desejo. Daí se tem que quando isso acontece, os fenômenos de poltergeist cessam ou se transformam em manifestações mediúnicas experimentais. As conclusões do Dr. Nandor Fodor são as mesmas que as minhas, pelo que me dispensam de fazer longos comentários. Eu, entretanto, terei enfatizado a circunstância indubitável de que podem acontecer, como acontecem, manifestações de poltergeist puramente anímicas, as quais,
porém, manifestam-se sempre com uma fenomenologia muito simples, consistente em movimentos e transportes de pequenos objetos, combinados a picos e sons muito moderados, assim como a brisas de ventos gélidos, fenomenologia em que não emergem nunca diretivas inteligentes. E muito menos se manifestam aparições de fantasmas, como no caso em Exame. E a presença de fantasmas em uma manifestação de poltergeist deveria, por si só, ser uma circunstância eloquente em relação à origem dos fenômenos. Enfim, na sustentação da tese proposta pelo Dr. Nandor Fodor, trago que suas argumentações não são ponto indutivo ou gratuito, mas se fundam sobre o que os mesmos espíritos assombrantes têm declarado repetidas vezes, tão logo alcancem o objetivo de serem descobertos e de se comunicarem com os vivos. Recordo, quanto a isso, que em um caso ocorrido na ilha de Cuba, e por mim relatado em uma monografia, ou outro trabalho meu que não consigo encontrar, realizaram-se fenômenos de poltergeist sob a forma de lançamento e quebra de louças, até que foi sugerido aos prejudicados que houvesse uma sessão mediúnica no ambiente assombrado. Imediatamente se manifestou uma entidade que afirmava ser o irmão falecido do dono da casa, informando ter recorrido ao fenômeno de quebra de louças para chamar a atenção dos familiares no único modo que lhe era possível, desejando comunicar-se com seu irmão por um objeto de família, sobre o qual omitiram os detalhes. De todo modo, daquele dia em diante cessaram para sempre os fenômenos de poltergeist, evidentemente porque o irmão falecido tinha atingido seu objetivo. No presente caso não se poderia afirmar que se trataria do pai do Sr. Wolf, ou ao menos, não há no relatório provas nesse sentido. De todo modo, é fato que algumas vezes foram vistos perambulando no ambiente assombrado dois fantasmas, detalhe que não deve ser ignorado na investigação das causas. Entretanto, quando se consegue comunicar com a entidade provocadora dos fenômenos, ela não revelou seu ser, mas se pôs a produzir os fenômenos que se lhe eram solicitados. E, portanto, conforme as argumentações do Dr. Nandor Fodor, dever-se inferir que se tratava de um espírito, ou de mais espíritos desencarnados e pouco evoluídos, mas não hostis, os quais tendo encontrado fluidos e força de exposição, aproveitaram para se divertir às custas dos vivos, para então vir, na melhor das hipóteses, a entrar em contato com os vivos e estes lhes pediam que desistissem de produzir os fenômenos inoportunos para se dedicarem a manifestações mediúnicas a serviço da ciência. Tudo isso considerado, tem-se que esse primeiro episódio, aparentemente na segunda categoria dos casos espontâneos de poltergeist que se transformam em experiências mediúnicas realizadas regularmente em sessão, leva com isso uma outra prova mais do que nunca favorável à tese sobre a identidade de origem das duas variedades fenomênicas, com a consequência teórica que delas derivam, prova complementar da primeira. Bem como dificilmente contestável, sempre que se considere o episódio cumulativamente com os outros da natureza que considerada, como prescrevem os métodos de investigação científica.